Oi, amigas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de Mulheres de Frente com Texto. A ideia é compartilhar com vocês trecho de livros que eu tenho lido e que têm me feito muito bem. É muito especial estar aqui na sexta-feira com vocês, poder entrar em tantas casas de amigas tão queridas, mesmo a gente estando tão longe. Para mim é motivo de gratidão. Bom, se você é nova no canal, seja muito bem-vinda. Aqui no De Frente com Texto você encontra material bíblico de estudo da palavra. Às vezes a gente quer estudar a Bíblia, não é, meninas? Mas a gente não sabe por onde começar. E aqui você encontra dicas de como estudar a palavra de uma maneira muito simples, muito didática, mas muito profunda. Então, dá uma olhada aqui no canal, nas playlists, nós temos outros materiais também, lives muito especiais com amigos queridos, temos também estudos de livros da Bíblia. Dá uma olhada aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Também não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, isso ajuda também o nosso canal a levar para mais pessoas esse conteúdo. Não esqueça também de compartilhar com uma amiga o áudio de hoje. Eu tenho certeza que se você é como eu, tem uma amiga muito especial precisando ouvir. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pedacinho do livro Escolhendo o Perdão, da Nancy DeMoss, da editora Vida Nova. Como posso perdoar? Gostaria de poder lhe dizer que o perdão não existe essa rendição e entrega total. Na verdade, de certa forma, seria mais fácil nem sequer tocar nesse assunto. Eu sei disso, pois vivemos tempos em que muitos estão lidando com questões que penetram mais profundo do seu ser. E para tais pessoas, manter os outros longe de si parece ser a única esperança para conseguir suportar a dor. São tantas coisas. Pais negligentes e insensíveis, lembranças dolorosas de abuso sexual, filhos rebeldes, parentes cruéis, cônjuges infiéis, enfim, a lista parece não ter fim. E aí eu sempre me pergunto, ou sempre nós ouvimos: como posso perdoar? Minha vida cristã está no piloto automático. Por causa de tudo que eu sofri, eu empurrei Deus para fora e agora só cumpro os rituais. Eu só cumpro o que me pedem. Essas injustiças e dores nos deixam de coração apertado, eu sei. E nossa tendência natural é desejar que os outros recebam pelo menos uma porcentagem daquilo que eles nos fizeram. No entanto, isso não é ter uma vida conforme aquela que Deus nos pediu. Não estou falando de uma negação artificial ou tentar reagir como se nada tivesse acontecido, não. Eu também não estou falando de palavras ou fórmulas mágicas, como se fosse necessário apenas seguir uma receita passo a passo e assim tudo vai ficar bem. Não, eu estou falando da doce, rica e pura palavra de Deus e dos seus caminhos, que não são simplesmente colocados de modo superficial ou pouco natural às nossas experiências, mas que pulsam com vitalidade, cura e graça, enquanto Deus traz reconciliação em meio ao caos, enquanto Deus nos restaura e nos redime. A verdade divina tem força até mesmo para encarar situações em que o pedido de perdão nunca vai acontecer. E mesmo assim, ela tem força de nos libertar e nos restaurar o nosso corpo e a nossa alma, por meio do perdão. É assim que Deus age. Não é assim que o mundo age. A nossa cultura é: deixa isso para lá. Temos amigos que ainda falam: não, você está certo, você precisa se afastar, ele não merece perdão. Mas a palavra de Deus é contrária à nossa cultura. Ela nos deixa muito claro que o rancor, que a mágoa, que a falta de perdão tem um alto preço a se pagar. Não podemos esperar viver em paz com Deus e nem experimentar sua bênção em nossa vida se nos recusarmos a perdoar nossos devedores. O rancor sufoca a graça divina e permite que Satanás leve vantagem sobre nós. Seu sofrimento não se tornará nem uma grama sequer mais leve se você acumular feridas e deixá-las supurar. Pelo contrário, cada dia esse sofrimento se tornará mais pesado e mais difícil de carregar. A empatia pode até proporcionar um alívio temporário, mas somente o perdão vai te proporcionar uma libertação, uma paz com Deus. É claro que nenhum aspecto do perdão é fácil. Não há dúvidas a esse respeito. É difícil pensar nele, é difícil colocá-lo em prática, é difícil de continuar a praticá-lo. E não existem nas Escrituras palavras mágicas para o perdão. Não,
O perdão não é um método a ser seguido passo a passo, mas uma verdade a ser vivida. Assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoá-lo. Assim como nós tivemos um coração transformado e recebemos a bênção de Deus do perdão, assim como filhos, fazemos a mesma coisa. Não porque conseguimos, não nas nossas próprias forças, mas na força de Deus. E quando nós não fazemos isso, nós não podemos esquecer que a falta de perdão é como beber um veneno e esperar que a outra pessoa morra. Essa é a imagem daquilo que o rancor faz no nosso coração. Embora pareça justificado, embora pareça ser a única opção disponível, o rancor é destrutível, ele é mortal para quem bebe. A mesma arma que usamos para ferir o nosso ofensor se volta contra nós e causa um estrago total. É assim que acontece. E somente o caminho de Deus, e nenhum outro, oferece esperança de cura e de livramento dos problemas inevitáveis que enfrentamos quando não perdoamos. As palavras de Jesus não foram apenas uma expressão de um desejo ou uma promessa vazia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escolher o perdão e andar na verdade de Deus é o caminho que Ele deseja para nós. Enquanto eu estava escrevendo esse livro, o mundo cristão lembrava os 50 anos do martírio de 5 missionários por índios Aucas, na selva do Equador. O nome que a maioria de nós associa de imediato a esse acontecimento é de Jim Elliot, cuja viúva, Elizabeth, tornou-se uma presença querida na vida de muitas de nós, por meio dos seus textos e de suas palestras. Na época desse cinquentenário, tive a oportunidade de conversar com Steve, cujo pai, Nate, foi um dos homens martirizados naquela ocasião trágica. Ele me levou de volta àqueles dias sombrios e deixou ideias e expressões das quais nunca me esquecerei. Talvez você se identifique com a experiência de perder um dos pais na infância ou na adolescência. Não sei. Eu só posso imaginar a intensidade do sofrimento e as consequências devastadoras daquele episódio. Quando Meg Saint contou a seu filho Steve, de 5 anos, que o pai dele nunca mais voltaria, é evidente que ele sentiu a terrível e incomparável tristeza associada a esse tipo de perda. No entanto, 50 anos depois, quando perguntei a Steve se ele havia sentido amargura em relação aos assassinos do seu pai, sabe o que ele me respondeu? Segui o exemplo de minha mãe e das outras 4 viúvas. Nunca, em momento nenhum, eu ouvi ao menos insinuar que Deus tivesse cometido um engano, ou que os maridos tivessem cometido um engano. Essas mulheres demonstraram uma confiança piedosa tão profunda que ficou evidente até mesmo para nós, os seus filhos tão pequenos. E crescemos assim, entendendo que Deus tudo faz ao seu tempo. E tudo que Ele faz é bom, mesmo quando a gente não entende. É espantoso o que Deus faz quando nós obedecemos a sua palavra. O poder do perdão. O poder da fé que aquelas jovens viúvas demonstraram, que poderia fácil e compreensivelmente ter sido tragada pela autopiedade, pela comiseração, mas em vez disso foi usada por Deus para elas protegerem seus filhos de transmitir à geração seguinte o peso do rancor. Temos essa responsabilidade também em relação aos nossos filhos e os outros que observam ao nosso redor. Que tipo de legado nós vamos deixar para os nossos filhos e para os filhos dele? Se imitarem sua reação à dor, à decepção, à perda, como eles vão reagir às tragédias da vida? De que maneira suas atitudes estão moldando a imagem que eles têm de Deus? É interessante pensarmos sobre isso. Nós temos a responsabilidade de passar para as futuras gerações a grandeza do nosso Deus e o que Ele faz. Como nós já conhecemos a história, algumas daquelas viúvas em que os maridos foram mortos por aqueles índios, elas voltaram à selva para ministrar aos mesmos índios que haviam matado seus maridos. E elas foram usadas como instrumentos para levar o evangelho àqueles que haviam empunhado lanças e acabado cruelmente com a vida dos entes queridos. Anos depois, um dos homens que havia matado o pai de Steve teve a oportunidade de ministrar também quando ele enfrentou uma crise bem diferente. Stephanie, a caçula dentre dos 4 filhos de Steve, havia acabado de voltar de uma turnê como tecladista de um grupo musical do Ministério Mocidade para Cristo.
Embora inicialmente Steve não houvesse se entusiasmado com a ideia, ele permitiu que sua filha trancasse a faculdade para ficar um ano levando a palavra de Deus através dessa turnê da Mocidade para Cristo. Steve e sua esposa tinham muitas saudades da filha. Imaginavam os riscos que ela podia enfrentar sozinha, mas estavam aliviados, porque finalmente ela voltou para casa. Sua garotinha estava de volta. Durante a festa de boas-vindas, ela foi para o quarto, queixando-se de dor de cabeça. A certa altura, Jean, a esposa de Steve, o chamou para que orasse por ela, porque ela estava com muita dor e ela não estava aguentando. Jean segurava Stephanie no colo como sua garotinha. Um ano havia se passado e ela tinha ido servir ao Senhor e agora estava de volta. Steve abraçou as duas e orou para que Deus removesse a dor da cabeça de sua filha. Enquanto orava, ouviu a filha soltar um grito fraco. Olhou para o rosto dela e a viu revirar os olhos. Ela estava tendo uma hemorragia cerebral fulminante. Quando chegaram no hospital, ela havia falecido. Eu não entendi o que estava acontecendo, disse Steve. Até mesmo eu imaginava, de certo modo, que se obedecêssemos a Deus, ele teria a obrigação de seguir as nossas regras. Sei que não é verdade, mas é tentador pensar desse jeito. Essa forma de pensar também era tentadora para Micaiah, o amigo que acompanhou Steve ao hospital. O homem que muitos anos atrás havia transpassado o corpo do pai de Steve, com a arma que matou. Quem está fazendo isso? Sim, ele perguntou. Por que ela está morrendo? O que está acontecendo? Quando a realidade começou a se tornar clara, o guerreiro da selva foi o primeiro a expressar aquilo que se tornaria a maior fonte de consolo para todos. É Deus, ele disse. Você não vê que isso é obra do próprio Deus? Enquanto eu enxugava as minhas lágrimas, disse Steve. Naquele momento, enquanto a vida da minha única filha, a quem eu amava de todo o coração, ia embora, o avô, o homem que havia assassinado meu pai, me envolveu com os braços da fé. Ele me ajudou a pegar-me ao legado que havia recebido e transmitido à geração seguinte. Nem sempre entendemos, mas Deus tem seus motivos. Quem poderia imaginar a amplitude do propósito divino naquela atrocidade inicial, naquele dia que o brado de guerra ecoou cheio de morte junto a um riacho na selva equatoriana? E, no entanto, quantos foram conduzidos à fé, tocados para realizar a obra missionária ou inspirados em atitudes de sacrifício por causa daqueles 5 homens que perderam a vida de modo tão sem sentido? Mas será que foi sem sentido mesmo? Não podemos nem imaginar os propósitos de Deus, mesmo quando já estão se realizando ao nosso redor. Mas podemos ter certeza de que Ele tem propósitos e de que deseja nos usar como parte do cumprimento dele ao longo das gerações. Amigas, que desafio! O perdão a gente não entende, nós não conseguimos perdoar sem Cristo, mas nós temos um Deus que nos ajuda. Nós temos um Deus que morreu por nós. E Ele é o nosso campeão. Ele faz o que nós não conseguimos fazer. Por isso obedecemos ao Senhor e dizemos: Senhor, não na minha força, mas na tua força. Que o Senhor nos ajude a sermos mulheres mais parecidas com o nosso Rei. Até sexta-feira que vem.